Graças a Deus, estamos aqui, mas infelizmente estamos aqui, né? Infelizmente nós estamos aqui porque Jesus não veio nos buscar, mas graças a Deus estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado porque o Senhor tem nos dado graça, nos abençoado. Ó Pai, fale conosco, ó Deus, através desta aula, que ela venha fazer guarita em nossos corações e que nós possamos aplicar em nossas vidas. Nos ajude aqueles que estão a caminho também, ó Pai, para que eles possam chegar a tempo e dê-nos um ótimo dia em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre buscando a santificação. Hoje é a aula número 2. Semana passada nós tivemos aí alguns assuntos, que foi a desmotivação atual para a santificação e a santificação que não é perfeição. Então, dentro disso, sobre a desmotivação, nós falamos sobre as lentas mudanças nos padrões morais, falamos da rã, né, na chaleira, usamos, né, o exemplo, e que as coisas vão acontecendo devagar e a gente nem percebe, quando vê, já foi, né? Desvalorizando o significado do pecado, e a gente viu também o tema chega de desculpas só para continuar pecando, e também a causa para a desmotivação. Além disso, nós vemos então a santificação, que ela não é perfeição, e aí os medos sobre a santificação que as pessoas têm. O que não é santificação, a gente viu. O que não quando começar a santificação, né? O que é santificação, quando começar a santificação, e santificação é um processo, e a santificação é característica da família de Deus. Se você é filho de Deus, você tem em si essa característica de buscar a santificação. E hoje nós vamos para a santificação nos últimos dias. Santificação nos últimos dias, um tempo de esfriamento gradativo com relação ao Deus Criador. A gente tem visto que a frieza, né? A Bíblia diz sobre a frieza, sobre o amor esfriar, e nós vamos ver isso hoje neste nosso tema aqui. Então, primeira coisa, são tempos difíceis. Os últimos dias, além de ser frio, né? De não ter, as pessoas perderem a sensibilidade, são tempos difíceis. O apóstolo Paulo disse, e Jesus também. E nós vamos fazer uma análise aqui. Então, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Aí você já deixa a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo também, capítulo 4, 3 a 5, e depois nós vamos falar de Mateus 24. Então, esses são os textos que nós vamos discorrer, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses textos, sobre a santificação nos últimos dias, né? Então, serão tempos difíceis. Vamos falar sobre isso? O que você acha sobre esse tempo difícil? Um de cada vez, para a gente não perder a ordem. Um de cada vez. O que é o tempo difícil? Moral. Parte moral, né? As pessoas já estão... O que antes era moral, hoje já não é mais. O que era imoral, hoje já não é mais, né? A gente encontra muito essa característica nos dias atuais. O que antes era errado, hoje já não é tão errado, né? Perante a sociedade. O que mais? As pessoas não se importam mais com as outras, né? É.
o esfriamento, né? As pessoas não têm mais empatia, cumprimento das escrituras. O que mais? Tá bem, eu estou gostando. Agora o negócio... Eu costumo dizer que ainda bem que eu não vivo nessa época minha mocidade, minha juventude, adolescência, porque na época de adolescente na escola, a gente tinha alguma desavença e a gente saía na mão. Agora não. Né? Naquela época podia menos, chorava menos quem podia mais, né? Então você tinha que se aliar aos fortes da turma para você não apanhar. Agora não, agora o negócio está diferente, né? O negócio está feio. Mas vamos lá. Então, vamos ler 2 Timóteo 3, 1 a 5, você já abriu aí, mas eu coloquei o texto aí para a gente ler. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos aqui ver essa característica das pessoas, né, dos homens. E no caso aqui a gente fala dos homens, mas é o gênero humano, tá? Homens e mulheres. Então, o que são pessoas egoístas? Só pensam em si, não é? Será que a gente está num tempo assim? Está cada vez pior, né? Cada vez pior. Avarentos, jactanciosos e arrogantes são palavras bem similares, né? Então, a questão de a pessoa se achar melhor que os outros. E isso não acontece também, né? Se achar melhor que os outros? De forma alguma, né? Ninguém é... Tá difícil, né? Blasfemadores são aqueles que usam de palavras para acusar e falar sobre coisas que não são mentiras, né? Mentirosos. E a desobediência aos pais? Né? Sempre houve desobediência aos pais, mas hoje o trem está feio. Eu estava assistindo um vídeo de uma história de uma mulher que ela se casou, ela cresceu no campo e ela gostava da vida quieta do interior. E aí ela tinha suas propriedades junto com seu marido, tiveram 2 filhas. As filhas, elas foram para a cidade, viveram uma vida diferente, né? Que as pessoas geralmente gostam da movimentação, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente quer sair da muvuca, né? Então, aí essas filhas tiveram ali seus estudos, né? Os seus trabalhos, os casamentos, tudo bem sucedido, e os pais morando no interior, na fazenda. Certa vez, o pai morreu e as meninas nem estavam nem aí, porque ele estava doente por várias semanas e elas só ligavam para perguntar se ele já tinha morrido. Né? E aí, como é que está meu pai? Morreu? Era bem isso. Ele faleceu, e aí avisaram para elas não foram no velório, falaram, não vai adiantar nada ir no velório. Não foram também no velório. E a vida foi seguindo, a mãe começou já a ter debilidades, e aí tinha uma cuidadora, e essa cuidadora falou, olha, você não pode mais ficar sozinha aqui, a casa já estava caindo, telhado, essas coisas, então precisa de uma reforma, vamos para minha casa, que eu vou cuidar de você enquanto a reforma acontece aqui, que ia demorar algumas semanas. Nesse meio tempo, essa senhora ela começou a ficar ruim e tal, e veio a falecer.
veio a falecer, e aí aquela cuidadora ligou para as filhas, para contar que ela faleceu. E a mesma reação que elas tiveram para com o pai, foi com a mãe. Não vieram para o velório. Passaram-se alguns dias, apareceu um senhor de terno na porta daquela cuidadora. Falou, olha, eu vim aqui para falar sobre a morte da fulana aí, né, da senhora. Que eu não lembro o nome dela. Então, ele veio, lhe trouxe o testamento, ele leu o testamento e trouxe uma carta. E no testamento, aquela senhora tinha passado todas as propriedades e dinheiro que ela tinha guardado, que essa cuidadora não sabia, tinha passado tudo para ela. Para que ela pudesse dar continuidade e cuidar das propriedades e de uma forma de gratidão. E era o testamento passando para ela. E as filhas vieram atrás dela para saber, né, a questão da propriedade, para vender aquela coisa toda. E aquela carta era para entregar para as filhas. E ela entregou a carta para as filhas. E nesta carta, ela estava simplesmente dizendo, olha, vocês tiveram uma vida muito corrida, não tinha tempo para mim. E eu dei as coisas para fulana, para a cuidadora. E eu deixei guardado um dinheiro para os meus netos, que não têm culpa de vocês terem a vida tão corridas. E a gente não ter tido contato. Quando eles fizerem 18 anos, eles vão poder pegar esse dinheiro. E resumindo a história, gente, a aplicação da história é isso. As pessoas estão egoístas, estão vivendo cada um por si, estão esquecendo dos pais. E é bom quando nós encontramos filhos que honram os pais. E que hoje em dia está muito difícil disso acontecer. E as pessoas estão mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nesse texto, a gente encontra, literalmente, a real situação que nós nos encontramos hoje em dia. Cada dia mais difícil. Então, Paulo disse isso a Timóteo. E ainda continuando, no versículo 3 a 5 do capítulo 4, Paulo disse o seguinte para Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As pessoas não estão suportando mais a sã doutrina. Como a gente começou conversando aqui na aula, né, o início da aula, coisas que eram erradas, hoje já não é tão errado para as pessoas. E isso não é somente para o ímpio, mas infelizmente no meio da igreja do Senhor. O que era pecado, hoje já não é mais tão pecado. O que era escândalo, hoje já não é mais tão escândalo. Infelizmente, as pessoas, e principalmente as pessoas estão hoje em dia, os evangélicos, eu costumo dizer que evangélico é você pegar todas as denominações, pegar a galera, botar tudo dentro de um saco, pronto, isso aqui é evangélico. E os evangélicos estão procurando a igreja conforme a sua vontade. A igreja, a moda do freguês. Então existem muitas pessoas que estão aí. Ah, essa igreja é legal, vou ficar aqui hoje. E aí quando encontra alguma coisa doutrinária que não vai, olha, eu não gostei disso aqui. Poxa, isso aqui, não, vamos procurar outra. Aí vai lá, procura outra, achou, e assim vai indo, de galho em galho, de galho em galho. Isso acontece, infelizmente. Eu sou novo, eu tenho 40 anos, mas eu nasci, minha mãe já era da igreja, então a gente tem visto a igreja conforme vai passando o tempo. A década de 80 foi uma década de sucesso no evangelismo. Igrejas cheias, cultos que era difícil passar um culto de um domingo sem uma conversão. Eu lembro, eu era pequeno. Década de 90 começou aquela frieza, aí veio, quando chegou 2000 para frente, aí já começou a ficar
bem mais difícil. Na década de 80, pelo menos lá onde a gente morava, né, na Grande São Paulo, existiam muitos intercâmbios entre as mocidades, entre as igrejas, e o pessoal ia de transporte público. Então, aqui como o Taquaral, lá era o Parque do Carmo, ou o Ibirapuera, o pessoal ia de coletivo para se encontrar nos parques, para poder fazer as coisas, os eventos, os evangelismos. E hoje em dia, fica mais difícil. Os acampamentos raiz, como a gente sempre teve acampamento raiz, hoje em dia, se você chegar com acampamento raiz, as pessoas fogem. Eu fui convidado para pregar no acampamento de carnaval de 2022, e o pastor que me convidou falou: olha, o acampamento vai ser raiz, viu? Isso quer dizer o quê? Não vai ter luxo, não. É bem das antigas. Então, vamos ver qual vai ser a experiência dos jovens lá nesse acampamento. Então, as pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade, estão buscando o seu bel prazer. Mas Paulo diz a Timóteo: suporta as aflições. Coloquei aí bem gravado aí, né? Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério com vontade, com dedicação. Temos que ter dedicação, não podemos nos desapontar, olhar para a fraqueza dos outros e nos acomodar. Não podemos nos acomodar, irmãos. E buscar a santificação é levar as pessoas também a buscar a santificação. E nos últimos dias que nós estamos vivendo será assim. E já está sendo assim, né? Então, o que são esses últimos dias? Já estamos vivendo esses últimos dias? É uma pergunta retórica. Já estamos vivendo esses últimos dias? Responda para você. E se estamos vivendo esses últimos dias, o que eu digo aqui no início da aula pode se cumprir a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja, que é Jesus Cristo vir nos buscar. E aí, semana que vem, não estarmos aqui. Nós nos deparamos com essa realidade e às vezes dá aquela tremedeira, né? Será? Aquela ansiedade, será? Irmãos, o tempo está chegando, está próximo. Esses últimos dias foram iniciados com a primeira vinda de Jesus Cristo. A Bíblia não diz o dia e a hora que eles terminarão. Porém, temos algumas referências dos acontecimentos mundiais que ocorrerão no final deles. Eles acabarão de surpresa, como um ladrão na noite. Nós estamos vivendo numa sociedade, e quem que mora mais tempo na cidade de Campinas, por exemplo, eu posso dizer isso, na questão, porque em São Paulo era assim, tá? Então, nós crescemos lá no ABC, e era muito tranquilo. Muros baixos, a gente encontra ruas aqui com casas com muro baixo, né? Tranquilo. E hoje? Não tem mais segurança. Por quê? As coisas se multiplicaram. E à noite, você está dormindo, e vem um ladrão e te surpreende. Vai ser assim, né? O dia do Senhor. Quando ninguém mais está esperando. Você está lá tranquilo, descansando. E aí vem o dia. E vem o dia. Como serão as pessoas desse período? Nós vimos aqui algumas características e vamos analisar mais pontualmente as características dessas pessoas. Então, primeiramente, aparentemente religiosas. Procuram uma justificativa religiosa para continuarem pecando.
Eu conheço pessoas estudadas que conhecem a palavra de Deus, que não estão mais no caminho do Senhor, tá? E tem justificativa para não estar. A igreja sou eu. Quem já ouviu isso? Eu sou igreja. Irmãos, ninguém é igreja sozinho. Somos igrejas juntos. Amém? Somos igrejas juntos para cumprir o propósito. Não, eu posso orar em casa, eu posso... Gente, a pior enganação da pessoa é achar isso. E estar em paz. Uma coisa é você não poder estar reunido, né? Como Paulo disse, para não deixar a vossa congregação de se congregar, como é costume de alguns. E a gente tem muitas pessoas acostumadas com isso hoje. Para fugir da responsabilidade. Pasmem, tem pessoa que fala isso simplesmente para preservar o seu dízimo, as suas contribuições, porque aí ele não tem compromisso com nada, então não preciso entregar meu dinheiro para ninguém. Tem, viu? Aparentemente religiosas, mas não são. A religiosidade é um perigo. Exaltarão a si mesmas. As pessoas estão autovalorizadas. Se acham tão autossuficientes que chegam a dispensarem o favor de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu consigo tocar a minha vida. Tudo que eu tenho, eu conquistei. Quem já ouviu pessoas falarem dessa forma? Não é? Tudo que eu tenho, eu conquistei. Não. Nada é nosso. Nada é nosso, tudo é do Senhor. E Ele nos dá graciosamente. A providência é do Senhor. Porque na hora que Ele quiser, você perde tudo, se Ele quiser. Quantas pessoas autossuficientes precisaram de um câncer, de uma enfermidade, ou perder tudo, emprego, empresa, para entender que deve depender de Deus. Perigoso. Buscarão somente os seus interesses. As pessoas serão egoístas. Egoístas. E na pandemia a gente encontrou várias pessoas de diversas formas, né? Aquelas que só pensaram em si, aquelas que pensaram nos outros, mas em sua característica geral, as pessoas pensam somente em si, nos seus próprios interesses. Humilharão aos outros, não perdoarão nem a família. Não tem perdão nem para a família, humilham mesmo. Eu contei uma história aqui, e essa história é uma história que é comum nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Os pais ficam lá dependendo de um contato, fica até esperando, olhando para o telefone, será que o meu filho ou minha filha liga hoje para mim? Né? Serão intratáveis e malignas, sem domínio de si, com prazer em praticar e viver o mal. As pessoas têm prazer em viver o mal, não é? De fazer as coisas ao seu prazer, né? O prazer carnal. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 10 e 12, e depois 23 e 24. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar,
se possível, os próprios eleitos. Olha que interessante. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, isso vai ser recorrente e nós temos visto isso. Nós temos visto isso e às vezes eu fico pensando, né, como que a pessoa consegue acreditar nessa balela? É profético. As pessoas vão acreditar. E porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, também operando grandes sinais e prodígios. As pessoas gostam de sinais, né? Gostam de ver acontecer o coxo andar. Quem aqui lembra daquela sala da muleta de um líder aí de uma igreja? Vocês lembram disso aí? A sala da muleta. As pessoas no culto tinham um milagre e aí já ficava, tem a sala lá cheia de muleta. As pessoas gostam disso. E sobre o amor? A severidade dessas calamidades levará a maior parte de Israel a abandonar qualquer piedade pretensa. Jesus está falando aos judeus aqui, e aí ele está falando, olha, vai esfriar, e as pessoas não vão querer saber de Deus. O que acontecerá nesse período, então? Olha as características dos acontecimentos. O aumento da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que a pessoa comete e para ela não é mais pecado. Isso é iniquidade. Tá? É algo que já é natural, isso não é pecado mais. Então, muito maior do que em outras épocas. Isso é iniquidade, tá? E essa iniquidade vai aumentar. A gente tem falado desde o início aqui, né? O que era errado e hoje já não é mais. Isso é a iniquidade que aumentará. A religião enganará muitos. Como eu disse aqui no texto que nós lemos, muitos falsos profetas enganarão a muitos. O amor se esfriará de quase todos. Haverá um desencantamento por parte dos que são corretos. Começarão a buscar seus próprios interesses, mesmo que isso signifique derrubar os outros, sem dó. Vou buscar o meu interesse. Buscar isso sem dó e nem piedade. Desvalorização da santificação. Muitos acharão um absurdo que ainda exista gente preocupada em uma vida santa. Ah, você é um santarrão, né? Você é um radical, um xiita. Não precisa disso tudo, não. Isso é uma desvalorização da santificação. As pessoas vivendo da sua forma, né? A pressão sobre os verdadeiros crentes aumentará assustadoramente. E aí, as pessoas vão dizer, né, a santificação é um exagero, uma chatice, uma caretice, uma ideia do passado, nada tendo a ver com os dias atuais. A igreja moderna, o povo de Deus moderno, não precisa viver em santidade, Deus te aceita como você é. Quem já ouviu falar isso? Mas a Bíblia não diz isso, né? Nós temos que ser santos. Um recado para você. Daqui até a volta de Jesus, vai ficar cada vez mais difícil ser um verdadeiro cristão. Ninguém disse que seria fácil. E o preço de ser parecido com Jesus é muito alto. O que é a palavra cristão? Vamos aqui voltar. Cristão são os pequenos cristos, né? Seguidores de Cristo. Que na verdade a primeira vez que foi falado cristão lá em Atos
fazendo referência de chacota aos cristãos. E cristãos é aquelas pessoas que fazem o que Cristo fazia. Então são pequenos cristos. Então ser um pequeno Cristo, ser um cristão, o preço é muito alto, principalmente nos dias atuais. Na escola, na faculdade, no trabalho, você é crente? Não, eu vou à igreja. Eu vou à igreja. A vergonha daquele que não tem firmeza. Temos que ter firmeza, amém? Para a gente buscar a santificação. João 16:33. Tem esses 4 textos que nós vamos ler aí. João 16:33. Quem achar pode ler para nós. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 2 Timóteo 3:12. Então todos que quiserem viver piedosamente como Cristo, padecerão perseguição. Mateus 28:20. A parte B, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Cristo, Ele vai reconhecer aqueles que são fiéis e estará com eles. Então o Senhor está conosco, amém? Todos os dias. Todos os dias. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E para as ovelhas, porás as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E qual é o lado que nós devemos estar, que nós estaremos, Porque cada um conhece a sua vida e a sua intimidade com Deus. Continuando, agora que a santificação, ela não é opcional. Você não tem opção de ser ou não, como os dias de hoje nós estamos vendo. E aí você está vendo uma imagem aí, Bar, jogos, O bingo, aquela coisa toda. E o pessoal ali, você escolhe estar ali no meio daquela bagunça ou estar com o Senhor. Vamos lá. 1 Pedro 1, 13 a 21. Primeira Pedro 1, 13 a 21. Diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está lá em Levítico 11, 44, 45, e também em Salmos 99, 9. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vos fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o que Pedro está falando aqui? Para você andar como Cristo, como Deus mandou, né? Ser de santos, porque eu sou santo. O que é a palavra santo? Lembra que a gente estudou aqui, semana passada, sobre a palavra santo? Santo é ser separado. Separado para Deus. E nós escolhemos andar com o Senhor. E qual é a importância da santificação para você? Vamos lá. Qual é a importância da santificação para você? Vamos rapidinho, porque o nosso tempo urge. E ainda nós estamos na metade dos slides. O que é santificação para você? Se aprimorando com Deus, né? Conhecer mais a Deus, andar com Deus, né? Ser amigo de Deus, obediente, parecido com Cristo, andar em santidade, né? Estar separado, ser exemplo, né? Paulo diz a Timóteo, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. O pastor pregou aqui recentemente, né? Esse texto, na palavra, no trato, na caridade, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que mais? Olha quanta coisa a gente tem. A gente tem conhecimento do que é santificação. Fazer a vontade de Deus. Então, nós sabemos. E existe um preço, porque fazer a vontade de Deus muitas vezes vai contra a nossa vontade. É ou não é? Sejamos realistas. Muitas coisas nós queremos fazer, mas é a nossa vontade. E fazer a vontade de Deus muitas vezes independe. Nós vimos o testemunho do pastor, queria ir para a Bahia, para o Amazonas, e foi parar lá embaixo, lá em Chapecó. A vontade de Deus. Mas Deus usou. E depois que nós vamos entender por que Deus tinha aquela vontade. Lembra de Elias? Sendo preparado no campo de Querite, para poder confrontar os profetas de Baal. Ele precisou ser preparado, e nós precisamos ser preparados. A gente muitas vezes não entendemos por que estamos passando por aquilo, porque nós estamos no meio do turbilhão. Mas confie em Deus. Vive uma vida de santidade, e lá na frente você vai ver os motivos. Espera aí que a gente não está ouvindo, espera aí. O profeta Jonas mesmo não fez a vontade de Deus, né? Era para ele ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Jonas, bem colocado. Jonas era para ir para um lugar, foi para outro, né? Era para ir para Nínive, foi para Tarsis. Por que ele foi para Tarsis, você sabe? A sua vontade de ir para Tarsis está condicionada porque lá tinha uma comunidade judaica lá,
hebreia, não, como é que eu posso... Os hebreus estavam lá, tinha uma comunidade de hebreus lá. Então, ele estava em casa, mas não, era para ir para Nínive, e lá pregar para os ninivitas. Só que lá em Nínive, as pessoas eram perseguidoras de profetas, eram matadores de profetas. Então, ele sabia que para lá ia ter trabalho. Lá ele podia morrer. O que ele buscou? A sua vontade. Não, vou para o outro lado, vou fugir, mas a gente conhece a história, não é bem assim que se encerrou. Tanto que em Naum você vê ali a destruição de Nínive, depois em Naum está lá a história, a continuação. Tá bom? Passagens claras sobre a obrigatoriedade da santificação. Hebreus 12, 14. Quem pode ler para nós? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual não veremos o Senhor. Então, precisamos nos santificar. Você tem amigos que se dizem convertidos e levam uma vida que o diabo gosta? Tem pessoas assim, né? Se dizem convertidos, mas levam uma vida do jeito que o diabo gosta. Então, é bom mostrar esse texto para que eles resolvam de uma vez por todas que time eles vão ficar. No de Deus ou no de Satanás? Jesus deixou claro isto quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 17. Outro irmão pode ler para nós. Primeira Pedro 1, 14 a 17. Pode ler. Viu aí? Então, temos que andar em santidade, né? Andar em santidade, em tudo que nós fazemos, tá? Vocês sabem por que o judeu tem em sua porta, em seus umbrais, nas suas casas, ou em qualquer lugar, tipo o hospital israelita tem também, no Albert Einstein, que eu já fui visitar pessoas lá, e tem também a mezuzá no umbral da porta, do lado direito. Ali, além das coisas de mandamento, aquela coisa toda, uma das coisas que existe é para que eles lembrem que ao sair de casa, eles executem as coisas, façam as coisas conforme os padrões de Deus. E quando entrarem em casa, que eles também façam as coisas segundo o padrão de Deus. Na entrada e na saída. Lembrar, a lembrança, né? A lembrança, é bom sempre estar na mente. Nós vamos falar ainda, se der tempo hoje. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 também fala sobre andar, né? Andar com o Senhor. Fala para deixar, né, a prostituição, a lascívia e andar em santificação. Vamos avançando, não vamos ler todos, senão não dá tempo. 1 Coríntios 6, 9 a 11 também fala sobre a santificação. E 1 Tessalonicenses 5, 22 a 23 também fala sobre a santificação. Precisamos andar, e esses textos estão claros sobre a obrigatoriedade de uma vida em santificação.
A santificação mostra como anda o caráter. O que é caráter? É a firmeza, a coerência de atitude, o domínio próprio. É o caráter de fazer as coisas corretas. Tem o mau caráter e o bom caráter. Que nós possamos ter um bom caráter, que a santificação vai mostrar como anda o meu caráter, se é bom ou não. Ter coerência nas atitudes. O caráter de Cristo é a santidade. E o caráter do cristão deve ser automaticamente a santidade. Tá certo? A falta da santificação deixa evidente a queda no caráter. A pessoa que tem baixo caráter é automaticamente porque ela não tem a santificação em si. Lembra-se que eu falei semana passada que a santificação é um processo? Tá? É um processo e não quer dizer que é perfeição, porque nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. O único perfeito é Cristo. Nós pertencemos ao perfeito, então nós devemos buscar a santificação. É um processo gradual, todos os dias. Característica do cristão sem santificação. Olha aí. Salmos 50, 16 a 22. É a característica do cristão sem santificação. Conhece bem a Bíblia, mas não praticam. Versículo 16 ao 17. O cristão sem santificação conhece bem a Bíblia, mas não pratica. Associa-se aos que agem errado. Versículo 18. Eles se associam aos que agem errado. Usam a sua língua para o mal. Mentira, para caluniar o outro, para afrontar o outro. E se der tempo nós vamos falar sobre essa questão da língua também, hoje. Não teme a Deus. A pessoa, o cristão que não anda em santificação, o cristão sem santificação, não teme a Deus. Não se importa com o que pode vir sobre ele. E estão em rota de colisão com Deus. Tudo bem, gente? Estou sendo claro? Então tá bom. Vamos lá. A busca pela santificação e do bom caráter não são opcionais, são mais do que um dever, são características básicas do cristão de verdade, tá? De verdade. Quando nós somos cristãos de verdade, nós não temos prazer em fazer o errado. Se nós erramos, nós pecamos, nós automaticamente sentimos que pisamos na bola. Buscamos o Senhor, Senhor, me perdoe, pisei na bola. Pisei na bola, até com o irmão, pisei na bola com o irmão, olha, o Espírito Santo vai, esclarece, fala, não, eu pisei na bola, mas aí às vezes o nosso ego inflama e fala, não vou pedir perdão não, se ele quiser, ele que venha falar comigo. Não é assim? Nós vamos ver na última aula sobre essa questão de perdoar e pedir perdão, tá? Na última aula do nosso módulo. Tratar o ego. Agora aí, ó, olha o palavrão. O que é palavrão, né? Aqui nessa imagem, a gente está vendo um acidente de trânsito. E quem aqui teve acesso a um vídeo? Porque o vídeo viraliza demais, né? Semana passada teve uma discussão de um motociclista com um cara de um carro branco bem grande lá. Olha, tá vendo? Viraliza, é aqui em Campinas. Lá no Taquaral. E aí o rapaz da moto deu uma capacetada no cara e ele foi atrás do motoboy, do motoca lá, entrou na contramão, atropelou a moto, queria pegar o cara também e no final da história. A briga foi generalizada. Por quê? Porque não existe mais paciência. E no trânsito trânsito e futebol são duas funções, duas coisas que revelam o cristão verdadeiro. É o trânsito e o futebol. Que se revela, as pessoas se revelam no trânsito e no futebol.
né? Definindo palavrão. O que é palavrão? Palavra obscena ou grosseira, usada como termo enfático. Obsceno, que fere ao pudor, ou impuro e desonesto. Grosseiro, mal educado, áspero, rude, estúpido, imoral, sórdido, imundo, inconveniente. Se o palavrão é uma palavra obscena e grosseira, e obsceno e grosseiro é impuro e imoral, por que isso deve estar nos nossos lábios? Olha, e o palavrão é como um vício, deve ser dominado. Porque muitas pessoas, elas, não como comigo foi diferente, porque eu, como eu disse, minha mãe casou na igreja, né? A gente cresceu, a gente aprendeu, então é uma vida que a gente já vem seguindo os padrões, mas tem pessoas que se converteram já depois de adulto. Então traz em si algumas características que é difícil de lidar. Principalmente a gente vai ver aqui na questão de cultura, questão de pessoas, de grupos que participam, né? Para um grupo é normal, mas para o outro já não é tão normal. Então a gente deve tomar cuidado. O cristão deve fugir dos palavrões, porque eles contêm características insuportáveis a um filho de Deus. Algumas pessoas têm o vício do palavrão. Contudo, como qualquer vício, como eu disse, ele precisa ser dominado, ou causará danos à sua vida e ao seu caráter. Já que nós falamos de vídeos que viralizam, quem viu aqui um vídeo também de uma irmã ali pregando e falando um palavrão assim no púlpito? Aí, ó. Então viraliza, né? Então olha só como que está a coisa. Às vezes a pessoa é natural que chega num dia aqui nem percebe e fala. Para ela é normal. Mas então o coração fala, ou melhor, a boca fala do que o coração está cheio. Se é algo corriqueiro, você acaba, uma hora vai soltar, viu? Uma hora acaba soltando. E como eu disse aqui, joga uma bola lá no meio dos jovens, ou tem um problema no trânsito, você vai ver o que acontece. Tem muitas pessoas, no início da década de 2000, nós éramos líderes de jovens e trabalhávamos na comunhão, como se fosse a Combabicre aqui, lá em São Paulo. E o pessoal tinha um medo de organizar campeonato de futebol. E eu organizei um campeonato, viu, no retiro. Eu fui meio louco. Organizei um campeonato de futebol entre as igrejas, as mocidades, mas tem que ter estômago e tem que também ter sabedoria para administrar, viu? Porque o trem fica louco, né, Tony? O trem fica louco no futebol. E principalmente a competitividade. Então, olha, mas a gente conseguiu administrar e não teve nenhum incidente. Mas sempre tem uma coisa ou outra assim que você tem que administrar. E se falasse palavrão, era expulso. Era uma das regras. Era bem xiita o negócio, mas era para doutrinar as pessoas. Mas foi bom, foi bom. Então, para a gente estar quase finalizando, cada dia que passa, novas palavras de duplo sentido surgem entre os grupos que, em sua maioria, são cheios de malícia ou de linguagem agressiva. Essa linguagem não tem nada a ver com o cristão. Os grupos, como eu disse aqui, cuidado com o grupo que você se relaciona. Quanto mais próximo dos que fazem o que agrada a Deus, que vivem em santidade, mais santidade você vai buscar. E o contrário também acontece. Por que será que as pessoas falam palavrão? Veja algumas opiniões. Existem pessoas que usam palavrão como desabafo. Eu estava nervoso e acabei falando palavrão. Quando se está de mau humor, o palavrão serve de escapatória, para aliviar a pressão. Se você está brigando com uma pessoa, é uma fonte de atingir o outro, xingar o outro de palavras chulas,
Por que será que as pessoas falam? Então, qual é a sua opinião? Por que as pessoas falam palavrão? Fala aí, Luciano. Por que as pessoas falam palavrão? Qual a sua opinião? Por que as pessoas falam palavrão? Vamos rapidinho que a gente já encerrou a aula. Diga, irmã. Não tem jeito, acaba, né? E a pessoa tem que se policiar. A pessoa tem que se policiar. Olha só, uma das respostas é a forma de expressão que o homem encontrou para expressar a sua ignorância. Se fosse bonito e educado, todo mundo falava. Muitas pessoas usam o palavrão como moda. Está na moda falar. E é usado para ser aceito no grupo. Né? Aceito no grupo. Os palavrões e os seus relacionamentos, né? Algumas consequências do palavrão: mágoa, agressão, ofensa, humilhação, provoca brigas, rompe amizades e relacionamentos, faz brotar raiz de amargura, e no início quem falava palavrão pode até ser considerado divertido ou divertida, mas depois passa a ser considerado uma pessoa baixa, vulgar e desagradável. Então, como se livrar dos palavrões? Treine muito. Precisa se acabar com o hábito de falar palavrões. Devemos orientar nossas mentes a agir com as palavras certas até eliminar por completo os palavrões do nosso vocabulário. Provérbios 24, 10. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, temos que ter força para eliminar, tá bom? Faça o teste. Antes de dizer algo a uma pessoa, pergunte a si mesmo: Jesus diria o que eu estou pensando, querendo falar? Eu diria isso para Jesus? Minhas palavras irão edificar o ouvinte? E encerrando, chega de palavrão. Está na hora de passar um tempo maior com o Senhor, meditando em sua palavra, orando e tendo tempo de qualidade com os seus irmãos. Diga: com quem andas? Que eu te direi quem tu és. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Deus abençoe.